Olá, boa tarde. Vocês estão chegando aí? Só um minutinho, já vamos começar nossa live aqui. Vamos falar sobre propósito. Eu estava conversando aqui, batendo um papo com meu amigo Anderson Machado, lá de Londres. Pastor Anderson, meu grande amigo. Nos conhecemos alguns anos atrás e temos desenvolvido uma amizade. Já deve estar chegando por aí. Sejam bem-vindos. Lívia, minha conca. Tudo bom, Lívia? Leânia. Que legal. Deus abençoe vocês aí. Isaac, pastor Isaac, lá de Orlando, na Flórida. Tudo bom, querido? E a Márcia, tá bem? Família? Pastor, o Anderson tá chegando. Tô aguardando ele entrar aí. Ok, chegou. Pastor Anderson. Olá, meu amado, tudo na paz? Graças a Deus. E você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Pode me ouvir bem Rapaz, que aí? alegria poder estar falando com você. Igualmente, a alegria é toda minha. Uma honra estar aí contigo, meu amado. A honra é toda minha. Nos conhecemos, estava fazendo uma introdução aqui rápida, né? Nos conhecemos em 2016, num lugar bem inusitado, né? Bem, exatamente. Lá no campo de concentração em Acho Auschwitz, na Polônia, né? Naquela conferência. Foi um tempo assim muito marcante, né? Para minha vida, para minha esposa, né? Nos conhecemos ali. E a última vez que nós nos encontramos foi o ano passado, em novembro do ano passado, em Bruxelas, né? Na é Bélgica. isso mesmo. Antes de toda a situação atual, né? Ninguém imaginava que viveríamos o que estamos vivendo hoje, né? Pai, sem dúvida, né? Sem dúvida. Ninguém imaginava nem um pouco, nem a sombra do que está acontecendo, né? Nós somos brasileiros, mas nos conhecemos e sempre nos encontramos fora do país, né? Nunca nos encontramos aqui. Impressionante, né? E mesmo no Brasil também, né? Estados diferentes também, né? Porque você está em Vitória, não é isso? Estou em Vitória, Espírito Santo. Você é de Goiânia? Eu sou de Goiânia, eu sou natural de Goiânia, né? Eu nasci em Goiânia, fui criado em Goiânia, mas a minha esposa é do Paraná. Sim. E aí nós nos conhecemos também, eu conheci a minha esposa, eu já morava na Bélgica, né? Atualmente estou morando na Inglaterra, mas na época eu morava na Bélgica e conheci minha esposa também fora do Brasil. Ela estava São no os, Brasil. Aham. São os brasileiros fora do Brasil. É isso aí. Mas Deus Mas tem. você já mora na Europa há muitos anos, né? Quanto tempo tem de Europa já? Cara, olha, eu estou até espantado com o tempo, viu? Porque vai tão rápido, já foram 20 anos. Uau! Eu tenho mais tempo de Europa hoje do que de Brasil. Sim, sim. Uau! Eu Você tenho. já é, você já é um europeu, né? É, eu Totalmente. sou, eu sou cidadão belga desde 2008, né? Não, desde Sim. 2000. É isso mesmo, 2008. No ano de 2008, início de Aham. 2008, eu me naturalizei belga também, né? Como belga mas assim, já estou aqui há 20 anos, né? Então a minha Uau! mente, né, teve aconteceu uma metanoia fora do normal, né? Imagino. Mas, Anderson, mais uma vez é um prazer muito grande, né, poder estar conversando com você. A gente se propôs a conversar sobre propósito. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse melhor, né? Falasse um pouco aí pra gente o que você tem feito aí, qual é a sua vocação, o seu desenvolvimento, né, do seu trabalho aí na Europa. Se apresenta aí para nós, para os amigos que estão aí nos assistindo, por favor. Com certeza. Ó, em primeiro lugar, prazer estar com você aqui, tá? Eu realmente fico feliz em poder estar aí compartilhando um pouquinho com você e aprendendo um pouco também. Como eu disse, estou há 20 anos, né, um pouco mais de 20 anos aqui na Europa. Vivi com a minha família por mais ou menos, eu particularmente, porque vivi um tempo também antes do casamento na Bélgica durante 18 anos, eu estive por quase 18 anos na Bélgica. E nesse período aí nós estivemos por 9 anos
tempo integral no ministério, né, trabalhando só pela igreja e, né, plantando igreja, trabalhando com pessoas, com nativos. Nosso trabalho sempre foi muito voltado ao trabalho com nativos, né? Nós pastoreávamos uma igreja de língua francesa na Bélgica, Sim, né, por 5 anos, né, fomos pastores de uma igreja de língua francesa na Bélgica. E em todo esse período aí, nós sempre buscamos do Senhor aí uma estratégia, uma forma de podermos trabalhar mais independente daquela dependência financeira da igreja, né? Então, sim, nos últimos quase 10 anos, Deus nos deu uma direção para nós mudarmos a estratégia e eu comecei também a trabalhar fora da igreja, né? E, e comecei assim na área de tecnologia, né? Deus foi me dando algumas direções nessa área aí. Eu já falava sim. já alguns idiomas que me facilitaram também muito, né? A abertura de novas portas, né? Ok. E iniciei assim nessa jornada aí há mais ou menos uns 10 anos e hoje eu estou nessa área ainda, hoje na Inglaterra. Abrimos a Aham. nossa própria empresa aqui, né, na área de consultoria de gestão de projetos para infraestrutura de tecnologia. Sim. E Deus tem nos dado condições de não depender financeiramente da igreja hoje, como Ok. éramos antes. E temos tido mais liberdade para estar fazendo trabalho aqui na Europa, porque a Europa é um campo muito escasso de mão de obra, né, para a igreja. Então, os trabalhos aqui exigem realmente estratégias assim muito bem elaboradas. E Deus Sim. nos abençoado com essas estratégias, né? Como eu disse, aqui temos essa flexibilidade, né, de morar em qualquer lugar na Europa. Ok. Por causa do passaporte belga, que é um passaporte europeu, né? Exatamente. Hoje, claro, nossa situação aqui na Inglaterra está um pouco diferente, porque aqui agora saiu da Europa, né, da União É o Europeia, Brest, né? Aham. e assim, o principal mesmo assim, dessa ruptura vai acontecer agora a partir de janeiro, né? Sim. Mas como nós entramos aqui antes, já há 2 anos, e já Ok. fizemos toda a tramitação já de documentações daqui, né, para nos legalizarmos aqui, nós estamos tranquilos agora, né? Mesmo com essa ruptura aí, nós permanecemos aqui sem nenhuma dificuldade. E Sim. aí estamos. Então, nós hoje trabalhamos aqui também na cidade com a Igreja de Língua Inglesa também. Ok. Nós lideramos um grupo aqui na nossa casa também nas quintas-feiras. Ontem mesmo nós tivemos reunião. Nós estamos sendo tudo online agora por causa da situação atual, né? Ok. E estamos aí caminhando, né, na direção do Senhor aí para evangelizarmos esse velho continente aqui, né? Reevangelizarmos, né? Amém. Eu, particularmente, assim, admiro muito, né? Você pessoalmente. Nós tivemos a oportunidade em outubro do ano passado, lá em Bruxelas, sentarmos, né? Batemos um papo. Você contou um pouco mais da sua história, da sua família, as lutas que vocês enfrentaram, inclusive à frente do ministério, né? Na igreja de língua francesa aí na Bélgica. E admiro muito também essa mudança, né? Como você mesmo disse, essa metanoia na sua mente que transicionou você do ambiente eclesiástico, né, para o ambiente que nós costumamos chamar de secular, mas que eu particularmente nos últimos anos, principalmente na imersão do entendimento da visão das 7 esferas de influência social, entendo que o que você faz é tão somente uma plataforma apostólica tão santa, digamos assim, quanto qualquer ambiente eclesiástico, né? Eu vejo isso com muita clareza e eu tenho percebido também Deus transicionando muitos homens de Deus, né, para esse nova forma de atuação, né? Eu particularmente também tenho passado algo um pouco parecido com isso na minha vida, mas bom, como a gente se propôs a falar sobre propósito, eu queria começar com essa pergunta aqui. Como que você definiria o propósito de vida mediante esse novo ambiente que você está atuando hoje? Qual a diferença que você faz entre o ambiente eclesiástico para o ambiente chamado secular e como que esse propósito se define nesses ambientes para você? Perfeito, meu amado. Então, eu vejo o seguinte, eu também estou bem alinhado com você nessa questão aí, porque eu não vejo separação, né, dessa questão ministerial, né, sagrado e do secular, que seria, né, por muitos anos, a igreja acabou meio que deixando essa área chamada de secular como se não fosse uma área sagrada, né? Então, Sim, acabamos criando essa cultura, né,
de separação, onde as pessoas no ambiente eclesiástico, elas atuavam de uma forma espiritual, e quando saíam desse ambiente eclesiástico, as pessoas parece que elas então deixavam de ser tão espirituais como deveriam, né? E Sim. infelizmente isso daí afetou muito a missão da igreja em si, porque muitas pessoas que deveriam estar atuando como missionárias, né, missionários e missionárias nos seus campos específicos, né, profissionais, seja ele qual for, as pessoas deixavam de atuar, porque o entendimento era de que aquele ambiente não era sagrado, né? Então eu não vejo também essa separação. Eu acredito que uma pessoa que está somente a serviço da igreja, no sentido de pregação da palavra, de organização dos cultos, das liturgias necessárias em um ambiente de culto, né? Esse ambiente é tão sagrado, e essa função é tão sagrada quanto uma pessoa que, por exemplo, um médico, um advogado, um profissional liberal, entende? E uma pessoa que está trabalhando no dia a dia aí em ambientes que não são chamados de igreja, né? Então, eu acredito que a igreja perdeu muita força por conta dessa falta de entendimento. Entende? Um entendimento mais amplo. Eu não vejo, e aqui eu quero deixar bem claro, para as pessoas que estão ouvindo, isso que vão ouvir depois também, eu não vejo assim que no momento as pessoas, como no caso você e eu e outros milhares que a gente conhece aí, que estão transicionando ou já transicionaram, né, daquela dependência financeira total da igreja e das pessoas da igreja para uma outra dependência, eu não vejo que isso daí é uma situação simplesmente financeira, entende? Sim, onde as pessoas, muitos podem dizer assim, não tiveram recursos dentro da igreja, então foram atuar em outra área. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo muito mais como uma estratégia, entende? No meu caso, com a minha esposa, por exemplo, quando nós decidimos fazer essa transição, nós não estávamos com nenhuma situação financeira que tivesse a desejar ou que não fosse suficiente para continuarmos 100% só naquele tipo de trabalho. Só que o Senhor abriu a nossa mente, o nosso entendimento, para um alcance mais amplo que nós poderíamos ter, entende? E ao invés de nós ficarmos somente ali naquele ambiente da igreja mesmo, dos cultos que nós estávamos realizando, eu via sempre pastoreando igreja ali em Bruxelas, na Bélgica, eu via pessoas que estavam trabalhando no dia a dia, e o tempo para os cultos sempre eram muito limitados, né? E eu, como tinha muito mais tempo, porque eu estava a tempo integral ali, integral. Né? Eu ouvia muitas pessoas me dizerem, inclusive os europeus, me diziam assim, para você é muito fácil falar de Jesus, de igreja, né? Porque esse é o seu trabalho, né? Você só faz isso. Entende? Então, muitas vezes isso aí me levava a uma reflexão e a entender o significado daquilo que a gente realmente estava fazendo. Então eu comecei a entender de Deus uma direção para nós transicionarmos e entrarmos nos campos onde a igreja não estava alcançando. Então, hoje, por exemplo, eu posso afirmar para você, sem sombra de dúvida, o alcance que eu e minha família tivemos depois que nós fizemos essa transição, o alcance, estou falando de pessoas que não eram alcançadas antes, né? Porque por causa do ambiente que era sempre fechado ali da igreja, o alcance nosso é talvez centenas de vezes mais, entende? Acredito. De pessoas que nós pudemos alcançar, pessoas que nunca iriam a um ambiente de igreja, entende? Aos cultos que nós planejávamos, mas que por causa dessa transição, nós tivemos condições de dizer, olha, eu estou no mesmo patamar que você aqui, eu tenho também as minhas responsabilidades fora da igreja, e, no entanto, a minha escolha é servir a Deus. Ainda assim, a minha escolha é servir a Deus. A minha escolha é ir para o culto todos os finais de semana, participar com frequência, congregar, entende? Porque as pessoas sempre questionavam, em ambientes como a Europa, que você conhece, as pessoas sempre questionam, por que tanta frequência a cultos, entende? É meio que assim, na mentalidade do europeu, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Essa geração que veio aí das guerras aqui na Europa, é uma geração que ir para a igreja para eles é simplesmente para um velório ou um casamento, entende? Sim. Passou disso daí, não há necessidade. Então a gente começou a quebrar esse paradigma e essa mentalidade, né?
de que igreja era obrigação de alguns, daqueles, por exemplo, que estão em tempo integral, ou talvez daqueles que vão a um velório, um casamento, etc. Passou disso, não havia necessidade. Então nós começamos a entender que nós podemos agora, então, com mais respaldo e com maior autoridade, porque nós estamos nos dois ambientes, navegamos nos dois ambientes, nós temos mais condições de dizer a escolha é nossa, entendeu? Nós pagamos os nossos impostos, nós temos os nossos recursos sem depender da igreja, então nós não estamos aqui de forma alguma para isso, mas nós escolhemos servir a Deus e nossa missão aqui continua, entende? A nossa missão aqui é anunciar o evangelho. Então, assim, então, assim, o propósito, né, voltando à sua questão aí, o propósito não mudou, entende? O propósito é o mesmo. O que mudou é a forma de chegar ao objetivo, que é a maneira pela qual nós hoje estamos fazendo, entende? Não mudou nada. Então, eu digo assim, nós somos, hoje, talvez, muito mais ousados nas coisas que nós fazemos do que nós éramos antes. Entende? Sim. Então, seria mais ou menos assim, a forma que eu percebo que Deus fez na nossa vida, entende? Ok. Tem muitas pessoas participando aqui. Uma pessoa especial é a Andréa Bolzão, uma amiga nossa aqui de Vitória. Hoje ela está morando lá em São Luís do Maranhão. E ela tem uma experiência muito incrível sobre isso, né? O esposo dela era pastor de uma igreja batista aqui na cidade. E eles mudaram para lá e ela está trabalhando, né, no mercado secular, mas certamente um ministério que Deus colocou nas suas mãos. André, seja muito bem-vindo, sua participação é muito importante. Inclusive, ela botou uma observação muito interessante aqui, né? Fácil para um pastor marcar a oração às 5 horas da manhã, quando ele pode voltar para casa e dormir, né? Mas e os outros que têm que trabalhar, né, o dia inteiro? Isso é uma boa colocação, né? E a gente vê esse paradigma, por exemplo, essas situações, né? Via de regra, o pastor não entende realmente essas coisas, né? É um jugo muito pesado, às vezes, sobre pessoas que trabalham, né, de sol a sol, né, como se diz, e tem os seus compromissos seculares, sua família e tudo mais, né? Então, realmente, é uma observação muito interessante. A Daniele também participou aqui, né? Ela é missionária, mas ultimamente tem transicionado para o trabalho secular. Deus tem dado a oportunidade de conhecer muitas pessoas que na igreja não teria alcançado. Isso é muito interessante. E enquanto você estava falando, pastor Anderson, nós escrevemos um material um tempo atrás, né? Falando sobre identidade, propósito e destino. É uma escola que a gente trabalha, né, online também aqui, presencial aqui em Vitória, e já ministramos esse curso em vários lugares, né, mundo afora. Enfim, e quando eu escrevi esse material, algo me chamou muita atenção. As pessoas que mais marcaram a história não foram aqueles que estavam dentro do ambiente eclesiástico, mas estavam fora dele. Eu poderia citar aqui dezenas, centenas de pessoas, né, que influenciaram, transformaram, né, o mundo com o seu trabalho, com a sua vocação, com aquilo que Deus colocou com o seu propósito de vida, mas que não eram chamados pastores, nem bispos, nem nada disso. Bom, eu poderia citar N exemplos, mas vou citar um que saiu aí da terra onde você está, que é o William Colgate. Bom, eu acho que esse nome é conhecido de todo mundo, né? Todo mundo que escova o dente, vê lá escrito na pasta Colgate e talvez não conheça a história. Né? Eu vou dar um spoiler rapidamente aqui para depois te devolver a bola. William Colgate, o sobrenome dele é Colgate, né? Ele saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos por causa de uma crise terrível, né, na Inglaterra. Sua família o enviou para lá. E resumindo a história, ele foi trabalhar numa fábrica de produtos de higiene. A fábrica entrou numa crise, quebrou, ele com alguns empregados arrendaram a fábrica e ele começou a trabalhar. E ele fez um propósito com Deus de dar o dízimo de tudo aquilo que fosse do faturamento. E depois ele aumentou para 20%, 30%. No final, William Colgate, ele entregava para Deus 90%, vivia com 10%. Bom, Palmolive, né, Colgate, todos os produtos de higiene que são os mais conhecidos do mundo hoje, né, não preciso te lembrar que é essa marca Colgate por causa de um homem que no meio considerado secular teve uma plataforma ministerial que eu considero apostólica, não só para o seu tempo, para a sua geração, mas para gerações. Eu quero lembrar que o William Colgate viveu há mais de 230 anos atrás e hoje os seus produtos ainda são na área de higiene os mais vendidos do mundo inteiro, porque um homem entendeu qual era o seu propósito de vida, qual a sua vocação, e rompeu com a estrutura, né, das quatro paredes, e foi ser um fator de diferença relevante
nesse lugar chamado secular. Então, para finalizar, né, os homens e mulheres que mais marcaram a história não estavam, digamos, aprisionados dentro das quatro paredes, né? Aí eu devolvo aí para você. O que você pensa sobre isso aí? Perfeito, eu acho que o seu exemplo foi exatamente isso, né? Se cada pessoa, né, que hoje se diz cristã, serve a Deus, né, tem o Espírito de Deus habitando dentro delas, se cada uma dessas pessoas assumisse o seu papel, né, que é aquilo que nós vemos no Novo Testamento, que Jesus transicionou, né, o sacerdócio, né, de todos os crentes, né, o sacerdócio, né, de todos nós na nova aliança, onde nós não mais dependemos de uma pessoa, né, para entrar o Santo dos Santos ali para nos representar diante de Deus e também para levar as intercessões do povo diante de Deus, né? Nós, cada um, se assumirmos o nosso papel, o nosso impacto no mundo vai ser muito maior, entende? Porque o grande problema é que essa transição, essa dicotomia, né, onde o secular teria que ser separado, causou muitos atrasos na igreja, porque realmente muitas pessoas com grande potencial, porque as pessoas talvez dizem assim, eu não sou chamado, ou sou chamado, né? Como que é essa história de ser ou não ser chamado, qual o propósito de Deus e etc. Todos Sim. nós somos chamados a compartilhar as boas novas. Né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Foi um mandamento, né? Uma ordem de Jesus. Ide fazer discípulos de todas as nações. Então Jesus ele deixou claro que não era para uma pessoa, não era só para um grupo seleto de pessoas, eram para todas as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então cada pessoa que, né, recebe a Cristo tem que assumir esse papel, entende? De anunciar as boas novas. Algumas pessoas vão anunciar realmente tendo que somente pregar o tempo todo, entende? Porque elas têm realmente essa vocação. Além da vocação, elas se prepararam, né, se treinaram, foram comissionadas, né, de alguma forma estão sendo amparadas e Deus está usando essas pessoas. Mas outras, Deus vai usar de forma diferente. Né? Como você disse, é um empresário, um empreendedor, é um homem, uma mulher aí que está no seu campo de trabalho ali atuando, talvez com o seu testemunho de vida, com as suas atitudes, com a sua forma de expressar, né, aquilo que Deus realizou na sua vida, vai também pregar o evangelho de forma muito eficiente e vai exercer ali naquele ambiente, né, um chamado de Deus para a sua vida. Então, independente de onde nós estamos, né, qual país vivemos, de que forma nós estamos atuando atualmente, todos temos que assumir essa responsabilidade, entende? De anunciar a Jesus da forma que Deus tem nos capacitado. Entende? Okay. Então, o que eu vejo é isso. O grande problema é que essa mentalidade que ainda, infelizmente, permeia o nosso meio aí eclesiástico, onde há um pastor que tem um salário da igreja e tem um corpo de líderes ali que é responsável pelas atividades dessa igreja, essas são as pessoas que têm que anunciar o evangelho. Essas são as pessoas que têm que estar comprometidas com aquelas atividades cotidianas da igreja, né? Como a irmã mencionou aí, essas pessoas que ficam o tempo todo dizendo que tem que orar 6 horas da manhã, tem que participar de todos os eventos da igreja, porque essas pessoas vivem disso, né? Então é fácil dessa forma. Eu falo porque por 10 anos eu vivi dessa forma, entende? E eu também colocava pressão nos membros da igreja, colocava muita pressão e me ofendia quando chegava em todos os cultos, né? E não via todos lá, não é? E de repente, até as mensagens que nós preparávamos tinham um direcionamento, não é? Relacionado às pessoas que não estavam vindo, que parece que puxar a orelha. Puxar a orelha, que não tinham comprometimento, parece que estavam frias, não é? E ignorava muitas vezes que era uma realidade diferente da minha naquele momento. Sim, sim. Então hoje eu entendo que cada um de nós, na área de atuação que Deus nos chamou, nós somos missionários em potencial e precisamos explorar esse chamado de Deus, e aí nós encontramos com o propósito de Deus para nós, entende? Porque o propósito de Deus já está estabelecido, entende? Sim. A questão é nós descobrirmos onde nós podemos nos encaixar nesse propósito e atuarmos diante de Deus nesse propósito.
E aí os Ok. resultados serão só consequência. Sim. Dentre o que a gente tem trabalhado, né, nesse material sobre propósito, né, é uma tríade, né? Identidade, propósito e destino. A gente entende que quando você descobre quem você é em Deus, né, aquilo que Davi, parafraseando, ele diz lá no Salmo 139, quando eu ainda era uma substância informe, no ventre da minha mãe, quando nenhum dos meus dias ainda existiu, o Senhor já tinha escrito no seu livro cada um dos dias da minha vida. Então Deus construiu uma identidade e um propósito para cada um de nós. Quando nós entendemos quem nós somos, se torna mais fácil nós nos encaixarmos dentro do propósito. Porque quem não entende a sua identidade, ou quem não tem uma revelação da sua verdadeira identidade, ele não consegue se encaixar dentro de um propósito, né? Vive a vida de uma forma aleatória e, consequentemente, não consegue chegar a lugar nenhum, que a gente chamaria de destino, né? Para muitos, destino é uma palavra mística, um lugar aleatório, mas nós entendemos biblicamente que destino é o resultado, a consequência de alguém que vive no propósito, baseado na identidade que Deus criou para nós. Ou seja, destino é diretamente o reflexo do nosso plantio, né? A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, o lugar que nós vamos chegar é exatamente o lugar que nós estamos construindo. Eu sou hoje resultado daquilo que eu decidi ser ontem. E eu vou ser amanhã, né, no meu futuro, meu destino, aquilo que eu estou plantando hoje, né? Isso caminha de mãos dadas na identidade, propósito e destino. Mas eu gostaria de saber, Anderson, o que você acha de pessoas que vivem a vida por viver e que não conseguem compreender qual é o seu verdadeiro propósito de vida? O que você teria para falar para essas pessoas que se sentem perdidas, porque muitos não estão no ambiente eclesiástico, mas também não se encontraram no ambiente secular, porque não encontraram o seu propósito? O que você teria a dizer para essas pessoas? Tem uma frase que foi uma frase, sinceramente, que mais me impactou de tudo que eu já ouvi até hoje, fora dos textos bíblicos, né? Que foi falada por Miles Monroe, que eu conheci pessoalmente, foi um mentor para a minha vida durante muitos anos. Eu, né, fui muito impactado pela vida dele, ainda sou até hoje, né? Ele disse assim, que pior do que a morte é viver uma vida sem propósito. Uau. Não é? Então, é verdade. Eu acho que realmente, pior do que realmente morrer, acabar com o nosso tempo aqui na Terra, que é uma vida curta, né? A nossa vida aqui ela é muito curta, por isso nós precisamos vivê-la ao máximo, né? Explorar ao máximo, porque cada momento conta, cada momento é muito importante. Ele disse então isso, que viver uma vida sem propósito é pior do que morrer. E eu vejo assim, tem muitas pessoas, como você disse, realmente que estão frustradas, elas estão naquela situação onde dizem assim, eu faço o que eu não gosto, estou trabalhando em algo sem gostar, então se torna um peso, se torna algo difícil, onde cansativo, onde levantar todos os dias para ir fazer essas atividades que sabe que tem que fazer todos os dias é um pesadelo. Entende? E infelizmente as pessoas acabam perdendo realmente o prazer, até mesmo pela vida, porque não identificou ainda o propósito pelo qual ela foi criada. E o que eu vejo, você falou sobre a questão da identidade, eu acredito que é fundamental isso, né? Não há como nós desassociarmos o propósito de vida sem entendermos a questão da identidade. Não é? A identidade é, de fato, a única forma de nós entendermos o nosso potencial. E o nosso potencial nos direcionará ao nosso propósito. Sim. Agora, até que nós entendamos, de fato, qual é a nossa identidade, quem nós somos, dificilmente nós vamos entender o potencial que nós temos. Entende? Esse potencial, o que é um potencial? Eu sempre gosto de trabalhar, meu amado, com as definições. Porque as definições elas nos dão mais clareza, né, para entendermos mais as coisas. Por exemplo, o que é potencial? Potencial nada mais é, nada mais, nada menos do que tudo aquilo que existe dentro de nós, certo? Tudo aquilo que existe dentro de mim, que eu ainda não conheço. Ou tudo aquilo, né, que nós podemos fazer que nós ainda não fizemos. Isso é, para mim, a definição mais simples do potencial. É tudo que existe dentro de mim que eu ainda não conheço, ou tudo também que existe dentro de mim que eu não fiz, mas que eu poderia fazer. Então, esse é o potencial. Até descobrir
qual é esse potencial, eu vou ficar, entendeu? Perambulando, batendo a cabeça, buscando, procuro uma oportunidade aqui, procuro outra ali, entende? Não vou entender muito bem, porque eu não consegui fazer um claro diagnóstico das minhas habilidades, para formar as minhas competências, não é? Por exemplo, para saber quais áreas profissionais eu posso atuar, entende? E às vezes um grande equívoco, um grande erro que muitas pessoas cometem é pensar, por exemplo, que talvez um trabalho que estão executando no momento, por não gostar, elas fazem mal esse trabalho. Executam mal o que estão fazendo. Entende? Porque entende que não é o seu propósito de vida. Talvez a gente perguntasse hoje para muitas pessoas, talvez a maioria iria nos dizer assim, eu não gosto do que faço, trabalho naquilo que eu não gosto. Sim. E aí que nós vamos analisar, ok, mas você faz bem o que você está fazendo atualmente, mesmo sabendo que não é o que você gosta? A pessoa, olha, não tem como fazer bem porque não me agrada. E aí é um grande erro, porque talvez essa situação atual de muitas pessoas é só uma ponte que vai me levar para um outro lugar. Não é o meu propósito, mas é o lugar que eu preciso passar para chegar lá, em um outro lugar, que talvez seja o meu propósito, ou que também venha me direcionar. Então, o que eu digo sempre é, a pessoa que quer saber qual o propósito de vida para ela mesma, execute muito bem o que está fazendo hoje. Faça o seu melhor naquilo que você está fazendo hoje. Aquilo que Deus colocou na sua mão hoje, seja o melhor nessa área. Seja fiel ao máximo. Porque se você for fiel ao máximo e for o melhor naquilo que você está fazendo hoje, com certeza você vai conseguir chegar no próximo passo. E você vai entender que o seu propósito está muito mais perto do que você imagina. Entende? Okay. Então, a excelência deve fazer parte da vida de toda pessoa que busca conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Amém. Ela deve fazer parte. Porque quando nós não fazemos muito bem o que nós fazemos hoje, significa que não faremos bem mais na frente também. E por isso, é aquela velha história da escola, né? Aqui na Inglaterra, por exemplo, é uma exceção, porque aqui os alunos na escola não se reprovam. Não tem como reprovar um aluno aqui. Mas no Brasil, por exemplo, e em outros países, a criança que está na escola e não sai bem nos resultados no final do ano, não passa de ano, não é? Então, se ela não passa de ano, ela volta e repete tudo. E é mais ou menos assim que muitas pessoas têm vivido, meu querido. As pessoas têm feito mal aquilo que têm feito e, por essa razão, não conseguem avançar para o próximo nível. Sim. E às vezes não está fazendo bem por não conhecer o propósito de vida, pode ser para muitos uma desculpa pelo fato de não ter alcançado ainda sucesso, pode ser uma desculpa, entendeu? Mas para Deus é um teste que Ele está nos dando, uma oportunidade de mostrarmos a nossa fidelidade naquilo que Ele tem nos dado. Entende? Sim. Então a pessoa hoje que se pergunta, como descobrir o propósito para a minha vida? O propósito de Deus. Primeira coisa, o que você tem feito hoje com o que você tem? Tem sido o seu melhor? Tem sido exatamente aquilo que você poderia fazer, o máximo? Se a sua resposta for sim, persevere, porque em breve você vai estar fazendo algo que realmente vai te trazer satisfação plena. Amém. Eu gostei muito, né, da sua definição de potencial, né? Potencial é aquilo que existe em mim que eu ainda não conheço, né? Aquilo que eu ainda preciso alcançar. Relacionando a Bíblia, né, a gente vê alguns textos bíblicos, né, que reforçam essa sua definição de potencial. Entre elas, aquele texto de Jeremias, né, quando Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. A gente percebe nesse texto a preocupação, o cuidado que Deus tem por cada um de nós, né, porque nós somos filhos. Em última instância, a nossa identidade é exatamente essa. Eu penso até que essa é uma grande revelação para esses dias, para essa geração. Até confirmando o que Malaquias disse, né, no último versículo do Velho Testamento, que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu acho que nosso coração está sendo convertido à paternidade de Deus, para nós entendermos a nossa identidade, que é ser filho de Deus, né? E quando nós entendemos isso, nós resolvemos 99,9999% dos nossos problemas. Eu acho que o grande problema do ser humano é exatamente essa falta de conhecimento, de revelação, primeiro, da própria identidade, segundo, né, mediante esse texto que eu citei aí, né, que Deus fala
sobre o nosso futuro e os planos que ele tem para o nosso futuro. Tem pessoas que vivem uma vida medíocre, e essa palavra medíocre significa na média, né? Viver na média é ter uma vida medíocre. O dia que Deus abriu meus olhos para isso, eu falei, uau, medíocre é viver na média. Tem tantas pessoas que satisfazem viver na média, mas será que o propósito que Deus tem para a nossa vida é estarmos apenas na média? Antes de devolver a palavra para você, né? Eu gosto muito de exemplos históricos porque a gente aprende muito, né? John Calvino, que foi um dos reformadores, né, aí na Europa, quando ele chegou em Genebra, Genebra era uma das piores cidades europeias, uma rota de comércio, uma cidade de prostituição, uma cidade suja, sem saneamento básico. E John Calvino começou a pregar o evangelho e implantar a cultura do reino no coração das pessoas. John Calvino não alugou um lugar e pregava o evangelho lá dentro chamado igreja. Ele pregava na cidade, nas ruas, ele pregava para as prostitutas, para os comerciantes, para os donos dos bares, dos prostíbulos, enfim. E a mentalidade das pessoas começou a mudar. Eu lembro uma frase que foi dita nos dias de Calvino, mais ou menos assim, né? Ele dizia para os homens, a sua mulher merece se vestir muito melhor do que o dinheiro que você gasta com a sua bebida. E os caras começaram a pensar sobre isso, e em vez de comprar bebida, começaram a investir nas suas esposas. Olha que coisa incrível. A gente está falando sobre o século XVI. Então, Genebra foi transformada de uma capital promíscua, suja, violenta, para o que hoje nós conhecemos como um dos corações financeiros mundial, por causa de um homem que há alguns séculos atrás entendeu o propósito e entendeu que o propósito não está restrito apenas ao ambiente, a pessoas que vivem no ambiente eclesiástico, mas ele é geral e específico da mesma forma para cada ser humano, e trouxe essa transformação. Anderson, eu queria te fazer mais uma pergunta. Pegando esse exemplo de John Calvino, se hoje nós nos multiplicássemos em milhares e milhares de John Calvino, o que você acha que poderia acontecer com essa geração, com esse mundo hoje? Olha, eu acredito que realmente Deus, eu creio que o Espírito Santo está nesse momento, né, nessa temporada nova, né, esse momento de pandemia. O Espírito de Deus está realmente sondando a terra. Ele está naquele momento sondando para ver onde ele pode vir e atuar de forma plena, entende? Porque Deus realmente trouxe para nós, nesse período aí de pandemia, um momento de reflexão, onde ele mostrou para nós que a igreja é muito mais do que aquelas reuniões nos prédios que estavam funcionando antes da pandemia, não é? Yeah. Deus simplesmente veio e falou assim, olha, a igreja não é aquilo, a igreja, ela funciona independente daquilo. Essa foi uma mensagem que eu entendi claramente desde o início, né? Que a igreja é muito mais do que os prédios. Os prédios, eles servem para reunião, para as reuniões da igreja, mas a igreja em si é muito maior do que isso. Essa é uma mensagem. A outra mensagem é que Deus está levantando novas estratégias, está dando para homens e mulheres como nós, novas estratégias, para que nós venhamos usar as ferramentas que estão disponíveis hoje. Uma das ferramentas, por exemplo, é a internet, como nós estamos usando, não é? Sem a internet nos nossos dias, imagina como a igreja teria sido nesse período de pandemia. Eu acredito que muitas pessoas teriam fraquejado e abandonado a fé, porque nesse momento, mesmo com o apoio de muitos, né, de nós aqui com a internet, fazendo as reuniões, mantendo, né, as mensagens sendo transmitidas e tudo, mesmo assim, muitas pessoas se esfriaram muito mais, muitas pessoas já tem meses que não tem nenhum tipo de relacionamento com outros cristãos, pessoas que estão que estavam desviadas dentro das igrejas, não é? Mas que estavam lá camufladas no meio da multidão. Agora estão simplesmente na realidade que elas sempre estiveram, entende? Sem participação de nada. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo está despertando pessoas. Então eu creio, para responder a sua pergunta, que Deus está levantando muitos mais do que Calvino, muitos outros Calvinos aí na nossa geração, que irão sim utilizar as ferramentas que estão disponíveis, que vão ter estratégias novas, que vão ter ousadia para adentrar lugares, entendeu? Onde muitos não entraram, entendeu? E vamos ter, eu acredito, daqui para frente, um dos maiores, se não for o maior avivamento de toda a história.
Eu acredito. Eu Eu acredito. acredito nisso, Concordo. que nós estamos vivendo realmente dias onde eu estava vendo não me lembro muito bem agora, Yeah. quem mencionou, mas o Espírito Santo de Deus, a promessa que Deus deu, né, em Joel capítulo 2, lá que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, essa Amém. promessa se iniciou em Atos dos Apóstolos, né? Nesse mês nós estamos estudando nas nossas reuniões o livro de Sim. Atos, né, os princípios que Deus estabeleceu na igreja de Atos. E nós estamos vendo sobre o que o Espírito Santo fez ali em Pentecostes. Eu acredito que lá foi o início, mas o fim, eu acredito que nós estamos entrando nesse fim, entende? Eu creio, é verdade. O fim do início de Pentecostes ali está agora nos nossos dias, e nós vamos ver daqui para O frente princípio do fim, Jesus citou o princípio do fim, né? o Tem princípio tudo a do ver a fim. analogia. Exatamente. Então, eu creio que é isso, que Deus está levantando. Olha, você mencionou de Calvino, mas Amém. sabe que teve um homem também na Holanda, Abraham Huber, não sei se você já ouviu falar dele. Já ouvi falar. Ele foi o primeiro-ministro na Inglaterra, que inclusive, na Holanda, que inclusive Sim. fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Ele foi, na verdade, quem iniciou, muito antes de Lauren Cunningham e Bill Bright, todo esse pessoal, e muito antes deles virem com as 7 esferas, tudo, esse Abraham Huber foi quem, na verdade, deu início a isso no ano de 1900. Ele veio estabelecer ali em Amsterdã, na Holanda, que era um país protestante, ele veio estabelecer isso. Então ele entendeu que a igreja precisaria atuar em todas as esferas, em todas as áreas. Entende? Na política, na economia, nos negócios, né, na família, no meio eclesiástico, mas que a igreja era muito mais do que isso. E ele foi um homem que, na verdade, foi muito influenciado pelos estudos de Calvino. Então, Calvino exerceu um impacto muito grande na vida dele, e a partir daí muitos outros vieram, e agora Deus está soprando novamente. Tem alguns homens que, né, ao redor do mundo que estão realmente com o coração aberto, entendendo que o sacerdote universal de todos os santos, de todos nós, né, precisa se tornar uma realidade, entende? Que nós venhamos atuar como sacerdotes, né, na nossa geração. Amém. Que cada um de nós venhamos atuar, né, seja na área que Deus nos colocar, seja em recursos humanos, na área de marketing, na área de negócios, seja a área que for, nós precisamos ir cheios do Espírito Santo para cada um desses ambientes e nos tornarmos realmente as tochas de avivamento que Deus quer para a nossa geração. É dessa forma... Você falando aí, meu coração vai queimando aqui, né? Olha, nós somos totalmente alinhados, né? Eu acredito, Anderson, que nós estamos realmente nesse período histórico, profético, escatológico, do início do fim, né? O princípio das dores é exatamente esse momento. Eu escrevi um livro há uns anos atrás, Relógio dos Tempos, onde eu falo sobre essa convergência, né, dos relógios, relógio Cronos, Kairos, o Aion, né, o tempo da eternidade, se convergindo para esse tempo que Paulo diz, né, a plenitude dos tempos, né, desde a inauguração da igreja lá em Pentecostes, que você bem citou aí, a derramada do Espírito. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Então, se nós estamos chegando no final, eu creio no melhor momento da igreja, eu creio no momento onde a igreja vai ter o maior nível de entendimento, revelação, sabedoria, instrução, né, na palavra, na ciência. Daniel, por exemplo, é um grande exemplo para nós. Daniel era um jovem na corte da Babilônia, que era o país mais rico, mais influente, mais relevante daqueles dias, e ele, com a sua sabedoria dada por Deus, ele foi relevante, influenciador, né, um ministro, ele era um político. Às vezes a gente olha Daniel como profeta, mas Daniel era um profeta de Deus, mas era um político. Ele era um alto ministro na corte da Babilônia. Se fosse hoje, seria um chefe de Estado, né, do governo americano, por exemplo, ou da Inglaterra, né, um cara altamente catedrático, estadista, né, que trouxe para o mundo, para a sua geração, sabedoria divina, né? Existe uma diferença muito grande entre inteligência humana e sabedoria divina. Inteligência é cognição, sabedoria é temor do Senhor. A própria Bíblia define, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu vejo que o Senhor está levantando uma geração de Daniéis, o Senhor está levantando uma geração de Davis, o Senhor está levantando uma geração de Elias, o Senhor está levantando uma geração de José, que é um outro exemplo também na área política, né, de administração, uma geração de Neemias, reconstrutores, né, dos princípios, dos fundamentos, enfim.
há uma convergência para esse momento agora, e isso empolga muito, porque eu vejo essa geração vindo da nossa geração. Sociologicamente, é a primeira vez na história da humanidade que nós coexistimos com 7 gerações ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu em nenhum outro momento histórico das sociedades humanas, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, a geração Z, depois a geração X, que é a minha geração, né, nascida na década de 70, a geração Y e, por último, agora estamos na geração Touch, a geração digital, a geração Millenniums, Baby Boomers, né, 7 gerações. Isso nunca aconteceu. Então, assim, uma geração se conectando à outra, num nível de conhecimento exponencial. Nunca o ser humano acumulou tanto conhecimento quanto nesse momento histórico nós estamos vivendo. Né? Tá aí a evidência do desenvolvimento tecnológico, até confirmando as profecias, por exemplo, de Daniel, né? Nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Então, assim, esse é o panorama, né? Eu estou dando uma visão aqui bem rápida, em 3 minutos, para nos contextualizar nesse contexto histórico, sociológico, escatológico, profético, bíblico, né? Que nós estamos vivendo. Bom, para você, esse momento agora, como você já disse, né, talvez um momento ímpar da história da humanidade, o que você aconselharia, por exemplo, um jovem, as pessoas que têm de 30 anos para baixo, que estão buscando conhecer ainda o seu propósito, a sua carreira, por onde começar? Se fosse você hoje, um jovem de 20 e poucos anos, o que você faria hoje com seus erros e acertos aí na Europa, com a sua experiência de vida, o que você diria para um jovem nesse momento? Olha, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: conheça a Deus com toda a sua força, entende? O grande problema que eu percebo é que a nossa geração, apesar de tudo que nós estamos vendo aí, como nós mencionamos, que Deus está fazendo e estará fazendo pelas profecias bíblicas, nós vivemos uma geração que, infelizmente, ainda é muito rasa no conhecimento de Deus, muito rasa no conhecimento bíblico. Então, é uma geração que fica muito superficial. Isso faz parte também do contexto atual que nós temos vivido. É uma geração muito superficial. A geração da internet, por exemplo, é uma geração que se conecta com o mundo todo, mas ao mesmo tempo não se conecta nem consigo mesma. Entende? Verdade. Ela tem tantos contatos aí, diz que tem 3 mil, 5 mil amigos no Facebook, no Instagram, em tudo, mas você vai ver relacionamentos verdadeiros mesmo, talvez ela não tem 2, 3. Entende? Se tiver. Se tiver. Então são relacionamentos superficiais. Nós estamos numa geração, não sei se você se recorda disso, né? Eu não tenho vergonha de falar a minha idade, tenho 39 anos. Então... Você tá jovem. Eu já sou avô, cara. Avô, olha só. Eu ainda vai demorar um pouco ainda para mim, viu? A minha filhinha mais nova tem só 7 anos, né? Então, uau. Caminhando, né? Tô caminhando. Mas por que eu disse isso? Você deve se recordar do tempo na escola, onde nós ficávamos o dia todo, perdíamos muito tempo, porque ficava o dia todo escrevendo, copiando aquilo que o professor estava escrevendo no quadro. Sim, sim. Você ficava caderno de pauta dupla. Isso. É uma loucura. É uma loucura. Bom, tem muita gente que nem sabe o que é isso, mas ok. Mas não sabe. Agora, a nossa geração hoje é uma geração que não precisa nem forçar para conhecer. Porque uma coisa é ter informação, outra coisa é conhecimento. E depois vem sabedoria, como você disse, né? A sequência é informação, conhecimento e sabedoria. Mas a nossa geração é uma geração que nunca teve tanta informação como antes. Né? Na nossa geração nunca houve uma geração antes da nossa que teve tanto acúmulo de informação. A grande questão é, há conhecimento também? Entende? Será que há conhecimento? Entende? O grande problema que a gente percebe é que não há conhecimento. Se a gente for começar realmente a entrar mais profundo, a gente vai perceber que é uma geração rasa. Então, o primeiro conselho meu é: não seja raso. Vá profundo. Vá realmente questionando, aprendendo. Vá realmente com vontade de entender. Não é simplesmente aceitar porque todos estão falando. Mas eu quero entender de fato. Eu quero conhecer Deus verdadeiramente. Estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus, desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. A partir do momento que isso acontece, a nossa identidade ela é revelada. A nossa identidade, então, ela vai definir o nosso potencial e nos levar para o nosso propósito de vida.
entende? E aí, sem propósito de vida, é onde a nossa geração se perde. Porque, por exemplo, você percebe que Hitler, né, na Alemanha, com aquela ideologia maquiavélica dele, aquela ideologia, né, que foi terrível, né, na nossa... Raçaliana. Exatamente, né, com essa ideologia de querer transmitir para os jovens um propósito, ele usou essa ideologia para gerar neles a ideia de um propósito. Então eles começaram a aceitar as ideias de Hitler, acreditando naquela ideologia. Por quê? Funcionou. Porque ele apresentou um propósito para eles. E funcionou, infelizmente, da forma errada, negativa, sim, mas funcionou. Agora nós vemos também, por exemplo, os muçulmanos, porque muitos jovens se doam ao islamismo ao ponto de explodir bombas nos seus próprios corpos, porque também apresentam um propósito para eles. Entende? Eles acreditam de tal forma que aquilo é verdade, que eles estão comissionados ao ponto de dar a sua própria vida pela causa. Sim, não é? E aí nós vemos que os jovens entraram nessa daí do islamismo porque entenderam que há um propósito para eles. Entende? Então nós, como cristãos, nós precisamos também entender o propósito de Deus na nossa vida. Entende? E aqui eu quero deixar o que também, sem querer me estender muito, a Bíblia diz assim no livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Aquele texto que fala sobre a mudança da mentalidade. Não é? A Bíblia diz assim, né? Se nós queremos conhecer qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Então eu acredito também que nós precisamos, a nossa geração precisa trabalhar na mudança de mentalidade. E aqui eu quero dizer especificamente ao povo brasileiro, né, a nossa nação, o nosso povo, precisamos transicionar a nossa mentalidade, mudar a nossa mentalidade. Uma mentalidade de conquistar territórios, uma mentalidade de governo, entende? Uma mentalidade de entendermos que Deus nos chamou para realmente estarmos por cima e não por baixo. Estarmos como cabeça e não cauda, aumentar a nossa autoestima. A autoestima do brasileiro, fora do Brasil, é muito limitada, entende? O brasileiro se vê com limites, ele não se vê com condições de alcançar grandes coisas. E, infelizmente, alguns que alcançam acabam deixando o orgulho entrar no coração e a soberba, né, falar mais alto. Então, eu acredito que a nossa mentalidade precisa mudar. Como conhecer a vontade de Deus? A vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Precisamos mudar a nossa mentalidade. A mentalidade é o que mata uma geração. Entende? Sim. Por exemplo, quando lá em Números, capítulo acho que 13, fala sobre os discípulos que foram, os espias que foram enviados, capítulo 13, versículo 33. 13, isso. Lembra que Moisés envia os espiões? Os 12 espias. Exatamente. O que aconteceu com eles, os espias? Eles voltaram dizendo assim: nós nos víamos com os nossos próprios olhos como gafanhotos. E eles também nos viam. A mente deles estava contaminada. Eles não conseguiram se ver como pessoas capazes de fazer a missão que Deus tinha chamado. E se há uma coisa que a nossa geração, o Brasil nos últimos... se tem uma coisa que eu me recordo, desde criança, ouvindo pastores, igrejas e missionários nas igrejas no Brasil falarem: o Brasil vai ser um celeiro de missões, que vai enviar missionários a todas as nações da terra. Eu sempre ouvi isso a minha vida toda. Agora, se isso vai acontecer, precisamos mudar a nossa mentalidade. Aonde Deus vai nos usar, a nossa mentalidade precisa ser mudada. A nossa metanoia na nossa mente. A mudança completa de mentalidade, de paradigmas, forma de ver as coisas. A cosmovisão. Nós precisamos entender que a cosmovisão é aquela lente que vai permitir-nos ver as coisas de uma forma ou de outra. E o Brasil precisa começar... Não é? Por exemplo, até eu não gosto muito de entrar nesses assuntos em determinadas lives, mas a questão política no Brasil. Podem ser a favor ou contra o atual presidente, o Bolsonaro. Mas uma coisa é certa: a figura dele como presidente tem sido profética para a nação. Tem levantado a autoestima do Brasil. Tem levantado a autoestima da pátria Brasil. Pode ser que não seja... da forma que deveria ser, sim, está errando em muitos aspectos, com certeza. Ele não é perfeito, não é a única opção que o Brasil vai ter, mas com certeza
a figura de manter essa postura de patriotismo e de levantar a autoestima do Brasil é uma figura profética para o Brasil, onde a igreja tem uma responsabilidade nisso. A igreja precisa levantar a autoestima do povo. A igreja precisa levantar a autoestima do povo porque Deus quer levantar a igreja brasileira. Entende? Uhum. Então, os jovens hoje precisam encontrar essa missão em Deus e o propósito. Aí sim a vida de cada um vai ter muito mais sentido. Rapaz, eu vou confessar algo para você. Fazer live é um dilema, né? Você acredita que faltam só 7 minutos para terminar? A conversa tá tão boa, o assunto tá, né, tão fluindo tanto, e eu confesso que eu estou gostando muito de bater esse papo com você aqui, eu estou aprendendo muito com você. E, bom, antes de eu falar qualquer coisa, eu já te faço um convite para a gente semana que vem continuar, se você tiver condições para isso. Vamos sim, eu vou estar... Eu disse para você que eu vou viajar para o Brasil, inclusive, na sexta-feira que vem, né? Okay. Mas vamos marcar sim uma nova data. Vamos tentar antes da sua viagem. Depois, quando terminar aqui, a gente combina o dia. Okay. Mas, Anderson, assim, você falando essas coisas, realmente, muitas coisas, né, borbulhando. Eu não sei nem o que falar. É tanta que eu tenho 1000 coisas aqui, mas só posso escolher 2 ou 3 para falar, né? Mas, por exemplo, você citou Hitler, né? Como que uma pessoa convicta do seu propósito, ela influencia outras? Se Hitler, na questão do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, conseguiu convencer uma nação, conseguiu dominar um continente, e se não fosse a intervenção da mão de Deus, esse cara tinha conquistado o mundo, por causa de um propósito, por causa de uma convicção, por causa de um paradigma que ele tinha. Bom, uma das palavras que a gente tem estudado muito aqui na Escola Issacar nos últimos tempos, é uma palavra chamada disrupção. Essa palavra começou lá no Vale do Silício, há algumas décadas atrás, e eles ensinam basicamente assim, o processo disruptivo, ele faz a sua mente, é uma disrupção, uma desconexão, desconectar com os pensamentos antigos e se conectar com os novos paradigmas. Somente passando por um processo disruptivo é que você consegue alcançar, por exemplo, que Paulo diz em Romanos 12, você bem citou aí, uma metanoia, uma transformação de mentalidade que o inglês chama de mindset, né? A mudança do mindset, da mente, disrupção e mindset, né? Disrupção para mudar a mente. Então, a Bíblia fala sobre isso em vários momentos, né? Quando nós nascemos de novo, Paulo diz lá, né, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, uma nova criatura, as coisas velhas, né? Aí dá um entender também esse processo de disrupção. As coisas velhas disruptaram, ficaram para trás, e esse fez nova todas as coisas. Então, nós precisamos entrar realmente nesse processo disruptivo para passar por esse processo de disrupção, para conseguirmos enxergar, encarar, né, e viver essa nova identidade, esse novo propósito em Deus. Eu achei muito interessante você falar, né, se você fosse um jovem hoje começando sua vida, seu propósito aí na Europa, enfim, o que você buscaria em primeiro lugar é conhecer a Deus. Somente conhecendo mais a Deus é que nós vamos encontrar o nosso propósito. Bom, quando eu comecei a falar, faltava 7 minutos, agora falta 3 minutos. 3 minutos e meio. Bom, a última pergunta aí para você falar rapidinho, já falando aí para a galera que semana que vem, se Deus quiser, a gente vai continuar esse bate-papo sobre propósito, mas as suas últimas considerações, né, a respeito disso. O jovem, ou qualquer um de nós, precisa disso, né? Como alcançar isso hoje no meio de tantas milhares, mega informações que existem, como capturar as informações que são realmente relevantes para nós hoje? Como que você diria isso para as pessoas? Olha, Miriam, eu diria o seguinte, precisamos de foco, entende? As pessoas precisam determinar hoje o que é importante na vida delas. Se eu não conseguir fazer essa lista, eu preciso aprender. Desculpa, falta 20 segundos. 20 segundos? Meu amado, então, semana que vem a gente faz novamente. Mas, com certeza. Muito obrigado. Foi muito bom o papo, também gostei muito, entendeu? Vamos na semana que vem dar sequência aqui na live, entendeu? E vai ser bênção. Foi um prazer, tá? Um beijão pra você, a gente se fala aí depois.